Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E a nossa viagem hoje você não vai fazer sozinho. Para nós que gostamos de filmes de guerra, com muita morte, explosão, tiros, cenas espetaculares, isso nos causa alguns transtornos em casa na hora de assistirmos o nosso filme, não é verdade? Pensando nisso, eu preparei uma lista para você assistir o seu filme de guerra acompanhado. Esses filmes têm excelente enredo, boas cenas de ação e uma história bonita de amor, uma história bonita de drama. Então, com certeza você vai agradar. Então corre, chama a sua cara metade para assistir esse programa. Mas lembre-se, antes de começar a lista, eu vou falar do sorteio dos brindes. Aqueles brindes, já é o terceiro programa que eu estou falando deles. Uma cápsula com nada mais, nada menos do que a areia da praia de Omaha. A praia do dia D, a praia onde os soldados americanos desembarcaram. Você assistiu o Soldado Ryan e tantos outros filmes com essas cenas. Essa areia eu trouxe da praia de Omaha, na Normandia, dentro daquele roteiro que fazemos todos os anos para visitarmos a França, a Holanda, a Bélgica, naquele roteiro que está aí no nosso canal. Vou deixar o link para você conferir essas atrações e ir conosco na viagem. Mas antecipando isso, eu já quero dar para você de presente essa cápsula contendo a areia da praia de Omaha, juntamente com essa moeda comemorativa da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial e uma camisa polo como essa do nosso canal. Todos esses brindes podem ser seus. Basta você assistir o programa até o final e você vai saber o que fazer para concorrer. Então chega de enrolação, já está aí acompanhado, vamos então conferir a lista. O primeiro dos 12 filmes de guerra para você assistir acompanhado, o filme se chama Uma Luz na Escuridão e se passa na Alemanha nazista, estrelado pelo Michael Douglas e a Melanie Griffith, a belíssima Melanie Griffith, à época, que fez muito sucesso também no filme Dublê de Corpo. A história começa em 1940, focada em Linda Voss, que é uma mulher de ascendência irlandesa e alemã, que adora cinema, especialmente filmes sobre guerra e espiões. Ela consegue um emprego em um escritório de advocacia em New York, mas que ela percebe que não é bem um escritório. Quando os seus patrões descobrem que ela fala alemão fluentemente, ela passa a ser requisitada para trabalhar direto com o chefe, Ed Leland, que logo se revela um espião aliado. Quando a América oficialmente se junta aos aliados na luta contra Hitler, Linda se oferece para ir disfarçada atrás das linhas inimigas. Uma Luz na Escuridão tem tudo que se poderia desejar em um filme. Grandes estrelas, ótima atuação, suspense, drama e uma bela trilha sonora. E além disso, uma grande história de guerra. Uma Luz na Escuridão é aquilo que a gente pode chamar de clássico moderno. Michael Douglas, Melanie Griffith e até Liam Neeson estão no auge de suas carreiras e têm um ótimo desempenho no enredo do filme, que prende a atenção até o final. É um filme que vale a pena. Se além de filmes de guerra, você também gosta de um bom faroeste, com aquelas paisagens maravilhosas do interior dos Estados Unidos ou do Canadá, Lendas da Paixão, o segundo filme da nossa lista, vale a pena. A história começa no início do século XX, em Montana, onde o coronel William Ludlow vive com seus filhos, 3 filhos, Tristan, Alfred e Samuel. Só que em 1914 a Europa está em guerra e os filhos de Ludlow pretendem lutar nessa guerra, apesar da opinião contrária do seu pai.
Samuel, o mais jovem, decide ir para o Canadá e se alistar no exército para lutar pela Inglaterra. Os seus 2 irmãos, Alfred e Tristan, se recusam a deixá-lo ir sozinho e se alistam com ele. E nas desoladas e lamacentas trincheiras da guerra na França, eles logo aprendem a dura verdade e a realidade da guerra. Quando a guerra termina, as suas vidas também mudam para sempre. Além dessa história dramática, existe também um triângulo amoroso, ou até mais, porque os 3 irmãos se apaixonam pela mesma moça. E esse romance permeia toda a história do filme. Com isso, você tem uma história muito agradável de se ver e de se emocionar. I'll wait for you. I'll wait for you forever. Os 2 primeiros filmes aqui da lista são do início dos anos 90. 92, 94 e em 1996 um filme ganhou vários Oscars contando a história do paciente inglês. É outubro de 1944 na Itália devastada pela guerra. Uma enfermeira canadense, Hannah, trabalha numa unidade médica móvel e está desiludida da vida. Por causa da dificuldade de viajar e dos perigos, especialmente naquela paisagem ainda repleta de minas, Hannah se voluntaria para ficar em uma igreja e cuidar apenas de um paciente que está com amnésia e está moribundo. Totalmente queimado e desfigurado, ela concorda em acompanhar esse paciente. Esse paciente sem memória tem uma história que aos poucos se revela. O que torna essa história do paciente inglês épica é o tempo que ela percorre e os lugares onde ela acontece. O filme deixa claro que o amor e a paixão verdadeiros, mesmo com consequências terríveis, podem fazer a vida valer a pena ou morrer. Se você é um romântico de coração e gosta de um filme sem finais felizes, você vai descobrir que Paciente Inglês é o seu filme. Dá para perceber que o Paciente Inglês é um drama pesado, mas você vai gostar. As paisagens são belas, os atores têm um ótimo desempenho e a história prende do começo ao fim. Promise me you'll come back for me. I promise. I'll come back for you. No início do século XXI, em 2001, a gente teve a chegada aos cinemas de um filme de guerra com um foco diferente, a Grécia ocupada pelos italianos, e pudemos assistir ao Capitão Corelli. Em 1941, a Itália se alia à Alemanha e conquista a Grécia. Em uma remota ilha grega, uma guarnição de artilharia italiana é estabelecida para manter a ordem. E um oficial, o Capitão Corelli, passa a conviver pacificamente com os gregos, se envolvendo em festas e corteja também a filha de um médico local. Só que, em 1943, a Itália se rende aos aliados, muda de lado na guerra e o Capitão Corelli vai ter que defender a ilha grega contra os alemães. Essa história ela é bem comum. Aliás, tem um outro filme muito bom que eu vou indicar agora, chama Mediterrâneo, é um filme italiano, que conta também a história de uma outra ilha grega ocupada por italianos. Assistam ao Mediterrâneo. Mas voltando ao Capitão Corelli, a história real, existem muitos italianos que se casaram na Grécia, nos outros territórios, norte da África, onde eles estiverem em ação, o italiano tem um sangue quente, então ele se envolve com os locais e dali aconteceram muitos casamentos durante a guerra. Mas em Capitão Corelli a gente tem um soldado muito especial, talvez o único soldado que lutou em todas as frentes de batalha. Trata-se do ator Nicolas Cage, porque ele já fez tanto filme de guerra que ele já esteve no Pacífico, já esteve na Europa, já esteve na Grécia, já esteve no navio Indianápolis que afundou e os tubarões comeram a tripulação. Enfim, o Nicolas Cage é um herói de guerra no cinema. Além dele, também temos no elenco a Penélope Cruz, sempre muito bonita, e o John Hurt, um grande ator inglês. Capitão Corelli tem ação, tem paisagens belíssimas e você vai assistir acompanhado e de preferência com um bom vinho. O quinto filme da nossa lista se passa em uma outra guerra, do século XIX, a Guerra Civil Americana, e se chama Cold Mountain. Filme de guerra é um gênero de Hollywood que foi feito e refeito tantas vezes que muitos dos diálogos, enredos e até sequências de ação parecem clichês, parecem repetidos. De vez em quando, porém, surge um filme de guerra que foge um pouquinho dessa regra e traz uma história verdadeiramente original que nos traz surpresas. Cold Mountain, ambientado na Guerra Civil
americano e estrelado por Jude Law, Nicole Kidman e Renée Zellweger, é um desses filmes. A história gira em torno de um soldado confederado descontente com a guerra que se rebela e abandona o campo de batalha após uma carnificina, tentando voltar para sua amada, interpretada por Nicole Kidman. À primeira vista parece um roteiro comum, mas na verdade as surpresas estão ao longo do caminho da volta do soldado Iman para casa. Esse filme é um conto de esperança, anseio, redenção, segunda chance e fé. Enfim, é um filme que merece muito que você assista com a sua cara metade. Se o Nicolas Cage é o cara que está presente em todos os campos de batalha, a Keira Knightley é o rostinho bonito que está em muitos dramas de guerra. O primeiro deles, em que ela surgiu esplendorosa e fazendo muito sucesso, indicada até a muitos prêmios, é Desejo e Reparação, baseado num livro da Jane Austen. A história de Desejo e Reparação se passa em 3 pontos principais. Começa numa casa de campo inglesa em 1935, vai para a França devastada pela guerra e ocupação alemã em 1940 e termina na Londres pós-1940. A atmosfera de todos esses 3 momentos é muito bem capturado pelo diretor, e o figurino e a trilha sonora acompanham. Dos dias nebulosos e esperançosos de 1935, somos jogados à destruição da guerra e as consequências nas pessoas. Desejo e Reparação fala exatamente sobre isso. Os desejos e as reparações que eles exigem. A guerra é um pano de fundo, mas existem 20 minutos absolutamente maravilhosos retratando a retirada de Dunkerque ao longo da exibição desse filme. Com certeza você vai se surpreender com Desejo e Reparação. I'm very, very sorry for the terrible distress that I've caused. Mal saiu do set de Desejo e Reparação, Keira Knightley já estava novamente numa história de guerra, agora com amor extremo. Situado durante a Segunda Guerra Mundial em Londres e no País de Gales, este filme retrata as relações complexas entre 4 personagens de uma história real. O poeta Dylan Thomas, sua esposa, seu primeiro amor e o marido de Vera, o primeiro amor. O filme é principalmente sobre o amor na guerra, mas devemos lembrar também que é um filme biográfico do poeta Dylan e aqueles ao seu redor nesse estágio de sua vida. O filme de 2008 tem cenas ousadas, já vou avisando, tirem as crianças da sala, e prende muita atenção, você se envolve em toda essa trama e os atores são muito bons, ou seja, é um filme que merece ser assistido. Depois de tanto drama, tanta história pesada, nada melhor do que uma historinha um pouco mais leve, meio aguinha com açúcar, mas com foco também em Dunkerque. É o filme Their Finest, ou seja, o seu melhor. A história desse filme se passa durante a Blitz de Londres na Segunda Guerra Mundial, quando a jovem Catherine Cole é recrutada pelo Ministério de Informação britânico para escrever roteiros de filmes de propaganda para aumentar a moral do público, que até então zombava dos filmes oficiais. No cumprimento de suas novas funções, Cole investiga a história de 2 jovens que supostamente pilotaram um barco na evacuação de Dunkerque. No cumprimento de suas novas funções, Cole investiga a história de 2 jovens que supostamente pilotaram um barco na retirada de Dunkerque. Embora tenha se mostrado um equívoco ou uma mentira completa, a história se torna base para um filme de ficção, com um apelo à moral dos britânicos. Esse filme, O Seu Melhor, é um dos vários filmes recentes que remediam a ausência das mulheres nas histórias de guerra do cinema do século XX. Com uma bela fotografia, evoca nostalgicamente as tensões e privações da Londres de 1940 e, ao mesmo tempo, fornece uma visão instrutiva sobre a realização de um filme de propaganda de guerra nos primeiros dias da história do cinema. Fazer um filme de guerra dentro de um filme de guerra é uma construção cinematográfica original e inteligente, e só isso já garante o interesse pelo filme. Este é um filme de vários gêneros, combinando guerra, história do cinema, drama de época e romance, mas não podemos chamá-lo de comédia. Em um outro programa aqui do canal, ao falar do filme Dunkerque, eu falei também desse filme junto com o filme do Churchill, o Darkest Hour. Esses 3 filmes assistidos em conjunto dão uma dimensão da importância e do significado que Dunkerque foi para os britânicos. Faça isso. If all of this stopped, I'd miss it.
I'd miss you. Você já ouviu falar da Sociedade Literária da Torta de Casca de Batata de Guernsey? Provavelmente não. Mas é um filmaço que está escondido aí na Netflix. Você pode assistir a qualquer momento. Procure pelo título. Eu vou deixar aí na descrição também para ficar mais fácil para você. É um bom filme ambientado na Segunda Guerra. O filme começa com um grupo de ilhéus que vivem em Guernsey, uma das ilhas que foram ocupadas pelos alemães em 1940, ilhas britânicas no canal. Então, esse grupo está saindo após o toque de recolher de uma reunião ilegal. Enfrentando a prisão imediata, eles inventam uma desculpa aos alemães de serem membros da Sociedade Literária da Torta de Batata de Guernsey, e com isso são liberados. A partir daí, a história da ocupação nazista nas ilhas inglesas é mostrada de uma forma leve, que te prende do começo ao fim. Na verdade, a Sociedade Literária é um grupo de amigos que usa a leitura e a amizade como meio de escapar de sua situação dilacerada pela guerra. Procure aí então na Netflix, que eu tenho certeza que você vai gostar dessa joia escondida. This one may work its magic. Depois desses dois leves filmes com um toque de humor e romance britânicos, vamos para a França assistir um filme sobre a difícil relação entre o ocupante alemão e os subjugados franceses. Suíte Francesa nos conta a história que se passa na França em 1940. Nos primeiros dias de ocupação pelos alemães, a bela Lucille Angelier está presa em uma existência sufocada com sua sogra controladora, enquanto aguarda notícias do seu marido, que é um prisioneiro de guerra. Os refugiados de Paris começam a chegar na pequena cidade, sendo seguidos por um regimento de soldados alemães que ocupam a cidade e passam a residir nas casas dos moradores. Lucille inicialmente tenta ignorar o tenente Bruno von Falk, o refinado oficial alemão que fica na casa deles, mas logo um amor poderoso os une e os leva para a tragédia da guerra. Esse tema da colaboração entre franceses e alemães é algo que marca a história da França até hoje. E o Suíte Francesa toca exatamente nesse ponto. Até que ponto é colaboracionismo ou até que ponto é sentimento verdadeiro. Em 2016, chegou às telas mais um veículo para o sucesso do ator Brad Pitt, co-estrelado pela belíssima Marion Cotillard, a atriz francesa. Mas um filme que seria um veículo para o estrelato dos dois se revelou uma pequena joia do cinema moderno chamada Aliados. Em 1942, durante a Segunda Guerra, o espião canadense Max Vatin vai de paraquedas ao Marrocos francês para se encontrar com a espiã francesa Marianne Bressoliot, que faz o papel de sua esposa em uma recepção onde vão assassinar o embaixador alemão. Depois da missão, eles se escondem durante alguns dias e, obviamente, se apaixonam. Quando Max retorna para sua base em Londres, ele traz Marianne e se casa com ela. Um ano depois, eles têm a filha, Anna, durante o bombardeio da Blitz alemã. Um dia, porém, Max é convocado para uma reunião na seção 5 com seu oficial comandante, e um agente do serviço secreto diz que suspeita que Marianne, sua esposa, seja uma espiã alemã. O filme é muito bem produzido, a ambientação nos anos 40 é muito bem feita e a intriga e o suspense são mantidos até o final. Vale a pena assistir acompanhado o filme Aliados. Se você fosse fazer um filme ambientado logo no final da Segunda Guerra Mundial, como que ele se chamaria? Obviamente ele se chamaria Consequências, e é esse o filme que fecha a nossa lista. Situado na Alemanha do pós-guerra em 1946, nas ruínas de Hamburgo, nós temos a história de Rachel Morgan, que é casada com o oficial Lewis, um coronel britânico encarregado de reconstruir a cidade. Mas, ao chegar à sua nova residência em Hamburgo, Rachel fica surpresa ao descobrir que Lewis tomou uma decisão inesperada. Eles compartilharão a grande casa com seus proprietários anteriores, um viúvo alemão e sua filha problemática. Nessa atmosfera carregada, inimizade e tristeza dão lugar à paixão e à traição. A tragédia permeia os personagens desse filme. Percas familiares abalam os dois lados e a culpa é jogada em um, em outro, e no final a culpa se revela de ninguém.
Espero que vocês tenham gostado desses 12 filmes de guerra para você provar para sua cara metade que filme de guerra não é tão ruim assim. Bom, e para concorrer aos brindes que eu falei no início do programa, a belíssima moeda comemorativa da vitória final e também a cápsula com as areias da praia de Omaha e uma camisa como essa, é muito fácil. Basta você, após assistir agora o vídeo, deixar o seu comentário, se inscrever no canal e dar um like. Facinho. Dê o like, comente, se inscreva no canal. A partir daí, eu vou sortear o nome para quem deixou o seu comentário e se inscreveu no canal, tá bom? Então faça isso agora e você estará concorrendo a esses brindes. Mas eu acho que o brinde maior aqui foi essa belíssima seleção de filmes para você ter momentos agradáveis ao lado da sua cara metade. Espero vocês no próximo programa com mais novidades, tá bom? Até mais!